Estamos na Baixa de Lisboa, que é tema do meu artigo desta semana no portal Potiguar Notícias. E aqui especificamente é a praça do município, que podemos dizer onde tudo acontece. E por aqui ocorreram muitos acontecimentos importantes que ficaram registrados na história. Portugal teve a monarquia desde o século XII até 1910. E nestas varandas foi proclamada a República perante o povo. Outro fato interessante é que quando o Campeonato de Futebol Nacional, o vencedor é um time de Lisboa, este é recebido pelo presidente da Câmara e juntos vão a esta varanda festejar o campeão nacional com a população que aqui se encontra. Nesta mesma praça, em 25 de abril de 1974, entre os revoltosos e fiéis à ditadura, havia dois tanques em frente ao outro com ordem para atirar, mas ao fim de alguns minutos de hesitação foram abertas escotilhas e começaram a se confraternizar. Sucessivamente se estendeu pelo país, sendo vitoriosa a democracia. Foi a Revolução dos Cravos. O rei Dom Carlos I foi alvejado nas proximidades na Praça do Comércio, mas sua carruagem fez o percurso até o portão do Arsenal, aqui na praça, onde o príncipe Luís Felipe veio a falecer. O irmão mais novo, Dom Manuel, herdou a coroa, que se tornou rei de Portugal. Na Rua do Arsenal, hoje é o Tribunal das Relações de Lisboa, que é o mais antigo do país. Foi construído sobre o que restou da Ópera do Tejo após o grande terremoto de 1755. E seguindo para a Praça do Comércio, foi neste local, em 1º de fevereiro de 1908, que o rei Dom Carlos I e seu filho foram alvejados, morreram pela pátria. Esta é a bela Praça do Comércio, cartão postal de Lisboa. Aqui chegavam as embarcações dos caminhos da Índia e do Brasil, mas anteriormente ao terremoto era o Paço da Ribeira. Deste lado direito era o Palácio Real e do outro lado era a Casa das Índias, onde todos os bens desembarcados eram escriturados e após comercializados. Dom Manuel I, o rei da época, todos os dias atravessava o terreiro do Paço e pessoalmente assistia ao desembarque dos produtos. Este monarca foi quem determinou sua construção, a qual iniciou em 1498. Observem as edificações que são uniformes, mas quando era terreiro do Paço, os prédios eram uns mais altos, outros mais baixos. Podemos ver como era exatamente o terreiro do Paço em um painel de azulejo fixado no miradouro de Santa Luzia. Observem que os prédios não eram uniformes. Porém, os planificadores das obras de reconstrução de Lisboa fizeram os prédios mais semelhantes e o grande promotor da reconstrução foi o Marquês de Pombal. Alguns conselheiros queriam abandonar Lisboa, deixar tudo como estava e construir uma nova cidade em outro lugar, mas o Marquês tomou a frente e promoveu a reconstrução de uma Lisboa mais moderna, com ruas mais diretas e mais largas. Inclusive, emitiu decretos para o ordenamento das construções, a exemplo dos nobres, que começassem a construir seus palácios sem que existissem planos definidos, não somente teriam suas casas demolidas, como também teriam que pagar sua demolição. Esta é a bela Rua Augusta, que inicia a partir do arco da Praça do Comércio. Uma curiosidade é que ela possui este nome não porque é uma rua linda, larga e suntuosa, e sim devido ao rei Dom José, que governou no período absolutista, tempo que para se referir à figura do monarca deveria mencionar adjetivos como magnificente, glorioso, e então esta rua era denominada Augusta Figura do Rei. Como o nome era muito longo, ficou apenas Rua Augusta. Pois quando estamos na rua e olhamos no sentido da praça, temos a visão, em toda a sua extensão, da estátua do rei. Este fênix que ali está foi para simbolizar o renascimento de Lisboa, como se Lisboa tivesse morrido no século XVIII e tivesse renascido novamente.
Dizem que o terremoto demorou 8 minutos, o choque principal, mas entendiam que era um mito. Fisicamente, achavam que era impossível um terremoto durar 8 minutos e, na altura, não havia instrumentos para medir com precisão como há hoje. Até posteriormente, aconteceu um terremoto no Japão com a mesma durabilidade. Em seguida ao terremoto, veio o tsunami que desceu pela Praça do Comércio, que era o Terreiro do Paço, invadiu por aqui e foi até o Rossio. Pensa que poderia ter 8 metros a altura da onda, e assim foi suficiente para causar muita destruição. Toda a baixa é posterior ao século XVIII, pois quase tudo foi ao chão com terremoto e foi toda reconstruída. Anteriormente não era tão plana como está aqui. As autoridades preferiam fazer uma cidade mais moderna, com ruas mais diretas e mais largas. E hoje esse lindo lugar para passear, visitar, sentar em uma cafeteria, tomar um bom café ou uma bebida, ou ir a um restaurante e apreciar a culinária portuguesa. As obras posteriores ao terremoto foram encontradas muitas relíquias, e aqui, por baixo desta, entre a Rua da Prata e a Rua São Julião, foi descoberto um criptopórtico romano, que são salas no subterrâneo referentes à primeira metade do século I, as quais foram esquecidas durante 15 séculos e ninguém sabia de sua existência. Provavelmente foram as termas de Lisboa ou poderia ser mais uma área de trabalho utilizada por eles. Hoje, temporariamente, é aberta ao público, que é muito disputado, com a larga fila de espera. Futuramente, a Câmara Municipal possibilitará a visão permanente. Continuando nossa caminhada, iremos encontrar mais outras relíquias por aqui. Como estas pedras que estão fixadas nesse edifício foram encontradas nas escavações na reconstrução de Lisboa. Elas são de um templo romano dedicado à deusa Cibeles. Se fosse na atualidade, seriam expostas em algum museu, mas na época não havia este conceito, e a melhor maneira que entenderam para valorizar as peças foi as fixar nas paredes de uma nova edificação, para que a população pudesse apreciar as maravilhas. Porém, hoje passa por muitos despercebidos. Sempre que passeamos pelas ruas da bela Lisboa, iremos encontrar muitas relíquias que enchem os nossos olhos. E ao longo da Baixa, poderemos perceber em alguns prédios o estilo manuelino, que é uma conjugação da arte gótica com a mudéjar, de origem árabe. Esta foi desenvolvida principalmente em Sevilha e no bairro da Moraria também era muito presente. Então, os portugueses mesclaram os dois estilos e criaram outro, o manuelino. Eles aproveitaram o que restou após o terremoto, construíram igrejas e edifícios com portas e janelas com esta arte do período de 1500 nas edificações do século XVIII. A exemplo da Igreja da Conceição Velha. Observem sua porta. E agora vamos entrar na igreja e apreciar sua beleza. Continuando nossa caminhada, chegamos a um outro sítio que acreditam que aqui nasceu Santo Antônio e havia uma igreja da época medieval, mas aqui agora foi a igreja construída no século XVIII, após o terremoto. Chegamos ao entardecer e retornamos à praça do município, que já está decorada com as luzes do Natal. Continuaremos no próximo vídeo.